Quando pensamos em cidades fantasma, talvez nos venha à mente uma imagem solta de prédios abandonados ou ruas vazias. Mas a verdade vai muito além. Existem lugares no mundo onde o tempo não apenas parou, ele evaporou. Cidades inteiras onde a vida foi interrompida de forma abrupta e nunca mais voltou. Onde os brinquedos continuam no chão, os pratos ainda estão sobre a mesa, e tudo parece suspenso à espera de um retorno que jamais aconteceu. Prepare-se para embarcar em uma jornada sombria por 15 cidades fantasma que não apenas assustam, elas contam histórias. Algumas foram consumidas pela natureza, outras destruídas pela ganância, pelo esquecimento ou pela guerra. Todas guardam um segredo, e todas, de alguma forma, ainda estão vivas. Número 15. Body, Estados Unidos. No Velho Oeste, Body é mais do que uma cidade abandonada. É um retrato fiel de uma era que ficou para trás. No auge, abrigava mais de 10 mil pessoas atraídas pelo ouro. Tinha tudo: jornais, escolas, bordéis e saluns. Mas quando o ouro se foi, a esperança também partiu. Hoje, Body é mantida no exato estado em que foi deixada. Pratos nas mesas, roupas nos armários, livros nas estantes. E uma lenda persiste. Quem leva algo de lá, leva uma maldição junto. As estantes de madeira ainda seguram romances empoeirados. As camas continuam feitas e os espelhos mostram um reflexo do passado. Visitantes relatam ruídos inexplicáveis e até aparições. Body é literalmente um retrato do passado, com direito a suspiros do além. Número 14. Kayaköy, Turquia. Nas colinas turcas repousa uma cidade esquecida pelos vivos e abraçada pelo vento. Kayaköy foi fundada por gregos ortodoxos e floresceu até o século XX, mas guerras, terremotos e conflitos étnicos obrigaram seus habitantes a fugir. O que sobrou é um mosaico poético de mais de 500 casas de pedra, todas em ruínas. Paredes sem telhado, janelas que só dão para o vazio, e o sol que pinta as sombras do passado. Hoje é um museu a céu aberto, onde o silêncio ecoa mais alto que qualquer grito. A vegetação rasteira começa a invadir os caminhos, enquanto alguns objetos domésticos ainda podem ser encontrados dentro das construções. É como se o tempo tivesse congelado a cidade no momento exato da despedida. Kayaköy é uma ruína com alma, um cenário de uma história que continua sendo contada pelo vento. Número 13. Ararapira, Brasil. Em um canto esquecido entre São Paulo e Paraná, repousa Ararapira. Um vilarejo à beira do Atlântico que um dia foi lar de mais de 500 famílias. Fundada ainda no período imperial, a vila parecia promissora, mas o tempo e o mar foram implacáveis. Com o avanço da erosão e o isolamento geográfico, os moradores foram partindo. Hoje, só restam ruínas persistentes: a igreja, o cemitério, um antigo presídio e dezenas de casas de madeira em silêncio. É como se todos tivessem saído para um breve passeio e nunca voltado. As janelas ainda têm cortinas, algumas portas continuam entreabertas e as calçadas, cobertas de folhas, contam histórias que ninguém mais escuta. O vento sopra forte, como se tentasse lembrar os nomes de quem viveu ali. E o mais estranho, quem visita o lugar diz sentir que está sendo observado. Número 12. Kolmanskop, Namíbia. No meio do deserto da Namíbia, ergue-se uma cidade alemã que parece saída de um sonho distorcido. Kolmanskop nasceu da corrida por diamantes no início do século XX. Mansões, hospitais, escolas e até uma pista de boliche foram erguidos sobre a areia. Mas quando os diamantes acabaram, os sonhos também desapareceram. A areia invadiu as casas, subiu escadas e cobriu pisos. Caminhar ali é como explorar um castelo engolido por dunas. Uma mistura estranha de opulência europeia e desolação africana. Telhados desabaram, janelas se desfizeram, mas as estruturas principais continuam de pé, lutando contra a força do deserto. O silêncio é absoluto, interrompido apenas pelo som dos grãos de areia batendo nas paredes. É um lembrete de que a natureza sempre retoma o que é seu. Kolmanskop
é uma galeria de poeira e memória. Número 11. Craco, Itália. Craco, no sul da Itália, é um vilarejo medieval que parece ter parado no tempo por vontade própria. Construída sobre um penhasco, suas torres e muralhas resistiram por séculos, até que deslizamentos de terra e terremotos obrigaram os moradores a partir. Agora, Craco é um cenário ideal para filmes de terror e produções históricas. Um fantasma de pedra, onde o silêncio ecoa entre becos desertos e casas vazias. As ruas estreitas ainda conduzem o visitante por caminhos sinuosos de pedra, entre igrejas sem telhado e muros cobertos por musgo. O céu nublado parece pesar mais sobre Craco. É como se a cidade estivesse suspensa entre a terra e o além. Número 10. Burj Al Babas, Turquia. Quase 1000 castelos idênticos foram erguidos com a promessa de criar um paraíso de luxo no interior da Turquia. Inspirados na arquitetura francesa, eram destinados a milionários do Oriente Médio. Mas o sonho virou pesadelo. A crise bateu, os investidores sumiram e os castelos ficaram vazios. Hoje, o que se vê é uma floresta de torres sem alma, imóveis como brinquedos abandonados por uma criança entediada. A grama alta cresce entre os palácios e janelas quebradas denunciam a pressa do abandono. Não há placas, não há vigilância. Só o silêncio e o eco de uma ambição frustrada. O local parece uma maquete de fantasia que nunca saiu do papel. Número 9. Oradour-sur-Glane, França. Esta cidade é um santuário de dor. Em junho de 1944, soldados nazistas massacraram 640 moradores, incluindo mulheres e crianças trancadas numa igreja e incendiadas vivas. O governo francês decidiu manter tudo exatamente como ficou após o massacre. Carros derretidos, bicicletas infantis calcinadas, casas destruídas. Um museu a céu aberto do terror humano. É um lugar onde se caminha em silêncio, por respeito, e por calafrio. O silêncio ali não é natural. É pesado, como um véu de luto permanente. As sombras se projetam nas paredes queimadas como fantasmas do passado. Nenhum som é alto o suficiente para romper o peso da memória. Oradour é uma cicatriz viva. Se você está gostando dessa jornada entre o esquecimento e o tempo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias surpreendentes como essa. Bora continuar explorando os mistérios do mundo? Número 8. Centralia, Estados Unidos. Imagine uma cidade com o chão em brasa. Em 1962, um incêndio subterrâneo em uma mina de carvão começou a queimar. E nunca mais parou. Centralia virou um pesadelo real. Ruas rachadas, fumaça saindo do chão e o ar se tornando irrespirável. Hoje, restam poucas construções em pé, envoltas em uma névoa tóxica. Um cenário digno de filme apocalíptico. O fogo subterrâneo ainda queima lentamente, consumindo a terra por baixo. O chão pode desabar a qualquer momento, tornando o local perigoso até para caminhadas rápidas. As placas de trânsito estão enferrujadas, com avisos de perigo por toda parte. A cidade é um lembrete vivo do que acontece quando o fogo se recusa a morrer. Número 7. Pripyat, Ucrânia. O maior símbolo de cidade fantasma no mundo moderno, Pripyat era o orgulho soviético, planejada para os trabalhadores de Chernobyl. Após o desastre nuclear de 1986, tudo foi evacuado às pressas. Nada foi retirado. Bonecas continuam nas cadeiras das escolas, brinquedos, roupas, livros, tudo permanece. Só a vida que não voltou. Um museu do abandono e do perigo invisível. A radiação ainda habita cada parede, cada banco de parque e cada escorregador enferrujado. Árvores cresceram dentro de prédios, animais silvestres tomaram as ruas. Pripyat é uma cápsula do tempo, onde o futuro foi negado e o passado ficou para sempre em espera. Número 6. Hashima, Japão.
A apenas 15 quilômetros da costa de Nagasaki, uma ilha artificial se ergue no mar como um navio de concreto à deriva. Hashima, também conhecida como Gunkanjima, ilha navio de guerra, foi um centro de extração de carvão operado pela Mitsubishi. Nos anos 50, era um dos lugares mais densamente povoados do planeta. Mas, com o declínio do carvão, a cidade foi evacuada de forma abrupta. Hoje, os prédios verticais estão em ruínas, corroídos pela maresia. É como se o tempo tivesse explodido ali e congelado os estilhaços. A ilha foi tão marcante que chegou a ser usada como cenário para filmes como 007. Sua aparência fantasmagórica atrai aventureiros e historiadores. Telhados caíram, escadas apodreceram, mas a estrutura continua em pé, silenciosa. Hashima é uma cápsula de concreto de uma era que se desfez. Número 5. Houtouwan, China. Em uma das ilhas do arquipélago de Shaanxi, a vila de Houtouwan é um dos exemplos mais poéticos de abandono. O que um dia foi uma comunidade pesqueira vibrante, hoje é uma fusão entre o concreto e o verde. As casas estão cobertas de musgo, janelas bloqueadas por folhas e galhos, e ruas ocultas pela vegetação. É como se a floresta tivesse decidido dar nova vida ao que os humanos deixaram para trás. Um lugar em que o abandono virou arte, e o silêncio, uma pintura viva. O som das ondas ainda ecoa à distância, mas ninguém responde. A natureza não apenas retomou seu espaço, como o transformou em algo mais belo. Quem visita o local se impressiona com a harmonia inesperada entre ruína e vida. Houtouwan é uma obra-prima do esquecimento. Número 4. Varosha, Chipre. Antes de 1974, Varosha era o principal destino turístico do Chipre. Hotéis luxuosos, lojas sofisticadas, praias de areia dourada e vida noturna intensa. Mas quando a Turquia invadiu o norte da ilha, os 40 mil habitantes fugiram às pressas. Desde então, a cidade foi lacrada. Soldados patrulham os limites, enquanto vitrines intactas exibem manequins envelhecidos. Cortinas esvoaçam em janelas quebradas e o tempo se recusa a passar. Um paraíso congelado em guerra. Os edifícios ainda ostentam letreiros antigos, como se aguardassem reabertura. A vegetação cresceu entre as calçadas, empurrando os ladrilhos. Turistas olham de longe, mas não podem entrar. Varosha é uma vitrine de um tempo que parou sem aviso. Número 3. Beichuan, China. Em 2008, um terremoto de magnitude catastrófica atingiu a província de Sichuan. Beichuan foi completamente destruída. Mais de 60 mil pessoas morreram. Em vez de reconstruir, o governo transformou a cidade num memorial natural. Escolas desabadas, hospitais em ruínas e mercados cobertos por vegetação. Árvores crescem onde havia salas de aula, e raízes rompem o concreto como lembretes da fragilidade humana. Um jardim fúnebre onde o tempo não cura, apenas respeita. As ruas são mantidas como estavam, um monumento ao que não pode ser esquecido. Painéis explicativos contam as histórias que as pedras guardam. Os sons da natureza são os únicos sobreviventes do caos. Beichuan se tornou um cemitério urbano. Número 2. Gagnon, Canadá. Em plena floresta canadense, Gagnon foi uma cidade planejada para durar. Com escolas, igrejas, supermercados e até um hospital, ela cresceu ao redor de uma mina. Mas quando a mineração cessou, não havia mais propósito para sua existência. Tudo foi desinstalado, desmontado e removido, até os postes e o asfalto. Hoje, restam apenas ruas fantasmagóricas marcadas no solo. Traços de uma cidade que sumiu sem deixar corpo. Apenas o vulto. A vegetação se espalhou por onde antes passavam carros e bicicletas. Satélites ainda captam o traçado perfeito das avenidas fantasmas. É como se alguém tivesse apagado a cidade com uma borracha. Número 1.
Plymouth, Ilha de Montserrat. Em 1995, o vulcão Soufriere Hills acordou furioso. Durante anos, lançou nuvens de cinzas e lava sobre a cidade de Plymouth, capital de Montserrat. O governo evacuou toda a região sul da ilha. Casas e prédios foram soterrados até a metade. Ruas desapareceram sob camadas de cinzas. Hoje, Plymouth é uma Pompeia moderna, parcialmente visível, perigosamente viva, permanentemente ausente. A poeira vulcânica cobre tudo como um manto cinza de fim do mundo. Prédios parcialmente emergem do solo, como se lutassem para respirar. O calor ainda é sentido sob os pés. Plymouth é uma lembrança enterrada de que a Terra decide quando chega a hora. Cada uma dessas cidades é mais do que pedra, poeira e ruína. Elas são retratos daquilo que fomos, do que tentamos ser e do que perdemos no caminho. São capítulos abandonados da história humana. E mesmo sem moradores, elas continuam contando suas histórias, em silêncio. Ainda existem outras cidades no mundo sendo lentamente apagadas pelo tempo, pela natureza ou pelo próprio ser humano. A pergunta é: quantas mais caminham, neste exato momento, para o mesmo fim? Se você gostou dessa viagem sombria e fascinante, deixe seu like, compartilhe com alguém que ama mistérios do mundo e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Ative o sino e não perca nenhuma descoberta. Até o próximo vídeo.